A palavra preconceito significa o seguinte: você fazer um pré-julgamento de uma pessoa pela aparência. Muitas vezes ele usa o boné, né? Assim, aí você diz, olha lá, ele, ó, tá de boné, tá barbudo, ele não presta. Se usa o boné assim, olha lá, tá com o boné de lado, ele não presta. Se usa o boné assim, você vê de longe, ele tá com boné. Eu estou citando isso como exemplo, Fábio Bandeira. Um pequeno exemplo do que acontece no nosso mundo. Nós julgamos por cor, por raça. Pai Jorge Oliveira, Jorginho, Pai do Senhor. Assim, ó, bico para frente, assim. Eu gosto de usar porque eu tenho estigmatismo. A luz do sol ou a luz das lâmpadas deixa meus olhos ficam lacrimejando. Muitas vezes eu estou conversando com vocês e parece que eu estou chorando, mas não é. É por causa da claridade. O meu não é fotocromática, que eu não tive condição de colocar um fotocromática. Teria que ser com um vidro escuro, que escurece na claridade e clareia na escuridão. Tá certo? Então, para explicar essa minha tese do preconceito, existe preconceito, existe homofobia, que é um termo que eu assim, não entendo assim, o termo está mal colocado, embora eu entendo que é um preconceito contra pessoas homoafetivas, mas o termo não deveria ser homofobia, deveria ser heterofobia, porque quando você diz medo do homem, homofobia, medo do homem, ou medo do homossexual. Só que quem está agredindo um homossexual ou um homoafetivo, como a lei hoje usa esse termo, ele está, na verdade, quem tem medo é o homossexual, porque ele está sendo agredido com palavras, sendo agredido com socos. Eu já vi gente pegando lâmpada e sentando na cabeça de um homoafetivo. Então teria que ser heterofobia, porque é o hétero que está agredindo o homo ou o homossexual. É o contrário. É igual ao termo pedofilia. Pedo, amigo. Tá certo? Amigo da criança. Amigo da criança. Mas não sabe que eles, o Jorge Oliveira que escreveu um comentário, mas não sabe eles que Deus usa de qualquer jeito, pois ele usou uma jumenta para Balaão. É isso aí. Isso aí.
Deus usou uma jumenta para Balaão, Jorge Oliveira, Jorginho. Por quê? Porque o profeta não conseguia entender o que Deus estava querendo dele. E quando ele estava indo num caminho que era para cumprir os desígnios do rei Balaque, rei dos Moabitas, ele estava indo naquela condição de fazer uma coisa que Deus não queria, e a jumenta, Deus colocou um anjo ali numa teofania, com uma espada, um anjo, e a jumenta não passava, porque a jumenta via o anjo. E ele batia na jumenta, batia, e a jumenta falou e disse: rapaz, você não está entendendo, eu te servo há tantos anos, e você nunca precisou me espancar para que eu fosse aonde você queria, mas você não está vendo que tem um anjo ali, se nós passarmos, nós dois vamos morrer. Mas o Balaão não entendia. Ele estava tão cego pela loucura que ele não entendia o desígnio de Deus. Gente, olha só. O preconceito é uma coisa terrível. Todo tipo de maldade que existe no mundo, ele origina de duas fontes. Ele origina da ganância pelo dinheiro e ele origina do preconceito. Mas só que a ganância pelo dinheiro, que nós chamamos de capitalismo selvagem, ele puxa a outra, porque quando o homem está com dinheiro, ele se sente um Deus. Se ele está com muito dinheiro e ele não entende que aquilo é um pedaço de papel, que pode se queimar, que pode se perder, que pode cair no mar, pode sumir, e que ninguém vai levar isso, se ele não entender que ele é o Senhor do dinheiro e não o dinheiro o Senhor dele, ele virá escravo do dinheiro, ele acaba naufragando na sua fé. E aí ele começa a se sentir superior, e aí ele vai de encontro ao sofrimento. E leva outras pessoas a sofrerem também. Quando ele despreza uma pessoa porque ele é pobre ou porque ele é diferente, porque a nossa lei, no artigo 20 da Constituição, ou no artigo 200, ela diz o seguinte, que nós temos liberdade de expressão. Se você quiser parar no meio da rua e dizer assim, eu sou o super-homem, ninguém pode te impedir. Se você não concorda, ou alguém não concorda com você, que você está dizendo que você é o super-homem, o que ele tem que fazer? Ele tem que seguir o caminho da justiça, ele tem que ir lá, abrir um processo e dizer, ó, aquele homem está lá no meio da rua dizendo que é o super-homem. Então, por favor, ele está me incomodando. Então, nós não podemos ir lá e pedir, falar, ó, que tem que... Esse livro aqui não pode ser publicado, isso aqui não pode ser publicado, isso aqui não pode ser publicado. Aí é censura. E aí a gente volta para um regime totalitário, que os próprios cristãos já foram vítimas disso, na chamada Inquisição, na Idade Média. Na Idade Média houve um período de Inquisição onde nós éramos proibidos de ler a Bíblia. E quando nós líamos a Bíblia, sabe por que nós éramos chamados? De bruxos. Quem lê a Bíblia fica doido e é um bruxo. E aí nós não podíamos ler. E aí queimavam-se dezenas, centenas, milhares de Bíblias.
Hoje, em alguns países totalitários, ainda se faz isso. Nós temos liberdade no Brasil, porque o Estado é laico. E o presidente da República, numa expressão totalmente sem conhecimento, ele diz o seguinte, ele bate no peito e fala assim, em Brasília, numa manifestação, o Estado é laico, mas eu, Johnny Bravo, sou cristão. Ele não sabe o que está falando, porque só existe laicidade onde tem liberdade de todo mundo cultuar o que quiser. Agora, nós devemos pregar o evangelho com amor. Esse é o diferencial. Entendeu, gente? Não é com preconceito. Nosso irmão Fábio aí, ele uma vez se vestiu de mendigo e foi numa igreja. E todo mundo, ele é artista, né? E ele foi na igreja. Só que todo mundo se afastou dele. Porque quando chega gente bonitinho, de carrão, quando chega gente totalmente de acordo com as normas do capitalismo financeiro, de acordo com a visão que nós temos de mundo e do homem exterior, não do homem interior, nós olhamos para a aparência. Eu não estou dizendo que você não deve se arrumar. Sim, você deve se arrumar. Quando você está você é um vendedor, por exemplo, você vai trabalhar, você não vai vestir de mendigo. Você vai com uma roupa social, você vai... Por quê? Porque você está indo trabalhar, vender. Então, você tem que estar de acordo com a cultura do lugar. É o que nós chamamos de subcultura. O que é a subcultura? Na minha casa, eu tenho uma cultura. Quando eu saio da minha casa, do portão para fora, é como se eu tivesse uma malinha com várias malas. Uma mala com uma outra malinha dentro, outra dentro, outra dentro. Eu aprendi isso quando eu estudei metodologia científica, num curso de mestrado que eu fiz na UFES. Então, o que você faz? A sua cultura é a cultura da sua casa. Na sua casa, você coloca o que você acredita. Quando você sai e pega o ônibus, você abre a mala e você vai viver a cultura do ônibus. Você não pode ali dentro do ônibus querer que todos vivam a mesma coisa que vive dentro da sua casa. Isso se chama a cultura, a subcultura. Quando você chega no seu trabalho, ali você tira outra malinha, não é mais a cultura da sua casa, nem a cultura do ônibus, mas é a cultura do trabalho. Ali você vai viver conforme as normas do trabalho. Aí, saindo do trabalho, você vai para a faculdade. Lá na faculdade, você vai viver a cultura da faculdade. Você abre outra malinha. Aí, quando você volta para casa, você fecha a malinha da faculdade e entra no ônibus. Pega outra malinha de novo. Ou volta para casa. Aí a sua cultura na sua casa é uma coisa, no ônibus é outra, na faculdade é outra, no outro dia você vai de novo para o trabalho, e no trabalho é outra. Você entendeu, gente? Você está entendendo? A cultura que você vive dentro de um hospital não é a mesma que você vai viver dentro da igreja. É o que as pessoas não sabem diferenciar. Quando você chega dentro do hospital, ali tem pessoas dormindo, tem pessoas doentes, tem pessoas ali convalescentes, tem pessoas ali com câncer, tem pessoas que estão na UTI. Você não pode entrar ali gritando.
Na igreja você pode gritar. Você pode ser histriônico. Pode gritar até com o microfone. Eu não gosto de usar microfone. Eu gosto de falar de maneira que as pessoas entendam. Não gosto de dar aquele gritão no microfone. Quando eu vou ensinar na igreja, eu pego um quadro e ensino, sem microfone. A não ser se eu for cantar. E muitas vezes eu canto só com violão e com a voz do ambiente, do local. Então, quando você está em um determinado lugar, você tem que viver a cultura daquele lugar. Então, você não pode chegar lá e fazer o que você faz dentro da sua casa. Então, você vai viver diversas situações. Você vai chegar no lugar, ver uma pessoa, né? Como eu disse, ó, boné virado assim, boné assim, boné assim. Você vai ver gente, caiu até meu óculos aqui, ó. Você vai ver gente com óculos, sem óculos. Se você não souber entender isso, você vira um preconceituoso. Você vira um homofóbico, como disse, o termo está usado, mas está diferente. Deveria ser heterofóbico. A pedofilia, por exemplo, deveria ser parofilia, porque é inimigo da criança e não amigo da criança. Como a maioria dos pedófilos são gente ligada à criança, então ficou como amigo da criança, mas ele não é um amigo da criança, ele é o inimigo da criança. O que você sente quando você vê uma criança limpinha e uma criança sujinha? Você vê uma criança andando na rua, está toda limpinha, ela é branquinha, olhos azuis, você vai e diz o seguinte: olha que criança linda. Aí você vê uma criança escurinha, pele negra e sujinha, com o calção rasgado, com a roupa suja, você diz: olha que criança feia. Você pré-julgou. Muitas vezes aquele que está bonitinho, que está todo arrumadinho, talvez interiormente ele é um capeta. E muitas vezes aquele que está sujinho, porque muitas vezes não tem condições, talvez ele é um anjo. Gente, não tem nada a ver, mas eu vou usar uma ilustração aqui. Nós tínhamos aqui na rua um cachorrinho. Um cachorro. Parecia um lavrador. E todas as vezes que eu ia no ponto de ônibus, ou no supermercado, ele me acompanhava. Ele todo sujo, as pessoas sentavam pedra nele, ele era muito mansinho. Ele pedia, dá a patinha, ele dava. Dá aqui, fazia carinho assim no pescoço dele, ele dava a patinha, ele pulava na gente. Mas algumas pessoas não conheciam ele. Quando as pessoas passavam na rua, sentavam pedra, quebraram a perna dele 2 vezes e furaram a orelha dele com prego e aí deu bicho na orelha do cachorro e saiu sangue. E eu procurei saber quem era o dono, que morava longe daqui, liguei para ele e falei, seu cachorro está morrendo aqui na rua, as pessoas vão matar ele, porque o moço mudou e o cachorro ficou para trás. Mas ele era tão bonzinho, mas eu tenho uma outra cadelinha que não é castrada. Eu não podia colocar ele para dentro. E a minha filha cuidou dela, tratou, matou os carrapatos, aplicou injeção para curar doença, que ela pegou doença do carrapato. E ela ficou boa. E ele ainda estava na rua, sofrendo. Aí, uma diretora de uma escola, que eu trabalhei durante 5 anos,
uma mulher que tem duas criancinhas, dois filhinhos. Eu completei 25 anos de casado, boda de pratas, e ela veio me visitar. Ela veio trazer um presente para mim e para minha esposa, uma toalha, porque ela aposentou como diretora de escola, foi professora, pedagoga há muitos anos, e minha amiga, ela falou, vou lá levar um presente para o bispo, não posso levar muita coisa, mas ela faz toalhas. Escreveu o meu nome, Ronaldo, e o nome da minha esposa, Edinelli. Minha esposa é professora também. E ela veio num sábado, e quando ela chegou, todo mundo que chegava aqui na frente da minha casa, seja pastor, seja amigo, seja de carro, eu não tenho carro, mas quando eles vêm de carro ou me trazer de carro, ou mesmo o Uber vem, automaticamente esse cachorrinho chegava e apoiava na janela. Ele era muito bonzinho. E a pessoa falava, ele não morde. Eu falei, não, pode deixar que ele não morde. Ele só quer fazer amizade com você. E quando ela veio trazer a toalha, que ela tinha bordado para nós, o cachorro ficou na janela e ela estava com os dois filhos dentro do carro, pequenininhos. E aí ela disse, ele vai morder? Eu falei, não, ele não morde. Ele não vai morder. Ele não vai morder. Ele faz isso com todo mundo que vem aqui. Aí quando os filhinhos dela viram o cachorro, todo sujinho, orelha furada, saindo sangue, já ficando ruim, eles apaixonaram pelo cachorro. Ele é grande. Ele em pé quase colocava as patinhas no meu peito. Quantas vezes? 8 meses ele me seguindo, indo até na rua comigo. Meia-noite, eu ia no ponto de ônibus buscar minha esposa, minha filha, e ele ia comigo. Um dia um homem veio para me encarar, ele enrolou todo nas minhas pernas e rosnou. E eu disse, não chega não, porque senão ele vai te atacar. Ele me defendeu. Eu saía na rua, ele ia atrás. E aí eu, com pena dele morrer, liguei para o dono e falei, tem uma pessoa aqui que se apaixonou pelo cachorro. Ela vai cuidar dele. Ela veio com a veterinária, trouxe uma coleira daquelas de borracha, que não dói muito, porque a orelha dele estava saindo sangue e já estava dando bicho. Levou ele, e ela mandou um áudio para mim dizendo, olha, eu gastei R$1.000 com ele. Eu tirei todo o carrapato, todo o piolho, pulga. A veterinária anestesiou ele, fez uma cirurgia na orelha dele. Tirou os bichos que já estavam chegando perto do cérebro e cuidou dele. Eu gastei quase R$1.000 e estou tratando dele. Aí ela mandou fotos, ela fez uma casinha para ele, toda de pano, e botou ali, escreveu o nome dele ali. Comprou um pacote de ração, mas ela disse para mim, ele gosta muito de pão. Ela, no áudio, do Zap, ele gosta muito de pão. Falei com ela. É porque aqui eu dava muito pão para ele. Eu dava ração também, mas ele gostava do pão, eu faço pão caseiro. Eu ia na rua, voltava, jogava um pedacinho de pão. Não só para ele, mas para vários cachorrinhos que ficam na rua. Hoje ele tem uma casa. Hoje ele tem um tapete para ele dormir com o nome dele. Ela botou um cone aqui para proteger a orelha dele enquanto está sarando da cirurgia. E ela disse para mim, olha, eu nunca vi um cachorro tão bom. Ele parece que é gente, ele entende a gente. Então, gente, está vendo? Todo mundo sentava pedra.
todo mundo queria matar. Mas eu sabia que ali estava um animal dócil. Quando eu saio na rua, a maioria dos cachorrinhos vem atrás de mim. Por quê? Porque eu trato eles com amor. Eu não taco pedra. E olha que eu tinha um medo de cachorro, mas aqui eu fiz amizade com eles. Eu dou ração, eu dou pão. O povo até estranha, aquele homem sai na rua, a cachorrada sai atrás. É por isso. Eu estou falando do reino animal, mas na vida também é assim. Gente, eu morava numa comunidade e ali tinha um rapaz que ele era homoafetivo, homossexual. Ele nunca fez assim, nunca me desrespeitou como bispo. Ele nunca falou uma palavra assim, pornográfica, nada comigo. E ele me tratava com tanto respeito, porque eu o respeitava. Eu o respeitava. Quando eu passava por ele, eu falava bom dia, boa tarde, boa noite, ó, Deus te ama, Jesus te ama. E ele não podia me ver, falava bom dia, pastor, bom dia, bispo, bom dia, irmão, está tudo bem? Então, quando você trata as pessoas assim, você começa a entender que não é, a Bíblia diz isso, não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito. Mas as pessoas estão querendo resolver na base da bala. Estão querendo tratar a esposa com violência. Estão querendo tratar o marido com violência. Estão querendo tratar o filho com violência. Só, gente, que não é assim que Cristo ensinou. Jesus não ensinou dessa forma. Não há base bíblica para isso. Toda vez que há uma certa, tá vendo? Por causa do estigmatismo, por causa desse estigmatismo, meus olhos começam a lacrimejar. Aí eu tenho que botar o boné, aí a pessoa não entende. Ah, todo mundo que está de boné é bandido, todo mundo que está barbudo é bandido. Eu já vi tanta ignorância, quando eu era novo na igreja, 37 anos atrás, ali tinha um moço excelente, ele era um presbítero da igreja. E as pessoas expulsaram ele daquela igreja porque ele usava barba. Porque ele não podia, ali, segundo eles, não podia usar barba. Muitas vezes você expulsa alguém da igreja por isso. Eu tinha também, eu fui pastor em uma determinada igreja em Nova Carapina, durante 10 anos, e ali também nós tínhamos um batalhão de choque na porta da igreja. Nós convidávamos, eu ficava o dia todo evangelizando, convidando as pessoas para ir na igreja. E quando era noite, elas iam ali do jeito delas, e eu perguntava, vocês querem entregar a alma de vocês para Cristo? E todo mundo ia na frente. E eu orava por eles. Só que quando chegava na porta da igreja, o grupo de batalhão, porque quando eu comecei, na verdade, aquela igreja com 5 pessoas e deixei com 60. Mas veio pessoas de outras denominações para reunir ali. Quando chegava na porta, já tinha um grupo de 10 ali que dizia, pessoal, amanhã você não pode vir mais de bermuda, amanhã você tem que cortar o cabelo, amanhã você tem que tirar a barba, amanhã você não pode vir de óculos, amanhã você não pode vir de mais nada. A pessoa nunca mais voltar na igreja.
Eu trazia a pessoa para a igreja e ganhava a pessoa. Aquele grupo que ficava na porta espantava a pessoa. Porque tem pescador que ele pesca. A água está cheia de peixe. Ele joga a varinha ali para pescar. E tem pescador que bate a vara na água, os peixes voltam tudo para o fundo. Jesus disse que nós seríamos pescadores de alma. E não pensa que pela violência e pela forma truculenta de agir você vai mudar o mundo. Não vai. Não vai. A violência nunca mudou o mundo. Pelo contrário, a violência ela só trouxe tragédia. Eu assisti no sábado o filme 12 anos de escravidão. Estava dando na Rede Globo, mas eu acompanhei mesmo na internet, porque aqui não tem sinal bom para televisão. 12 anos de escravidão. Um homem que era livre, mas ele era negro, ele tinha carta de alforria. Mas enganaram ele, levaram ele para uma viagem e lá ele ficou 12 anos escravo. Ficou a esposa dele em um outro país, ficou os filhos dele. Quando ele retornou, a mulher já tinha falecido, a filha já tinha casado, ele já tinha neto, sem conhecer. Alguém descobriu onde ele estava e levou lá a carta de liberdade dele. É porque ele era negro, todos achavam que ele deveria ser escravo. Todos achavam. Tem pessoa que pensa que é assim hoje ainda. No Brasil, de mais de 60% de negro. Nós somos mais de 60%. A população negra do país é maior. Mas tem gente ainda que pensa dessa forma. Ele é negro, é escravo. Porque nós vivemos 400 anos de escravidão no Brasil, e aí pessoas que acham ainda, tem pessoas que não entendem a cota. A cota é uma reparação, gente, pelos 400 anos de trabalho dos escravos sem ganhar nada. Quando o escravo ele saiu da escravidão, quando a princesa Isabel assinou a lei e teve que se exilar do país por causa dos mercadores de escravos que queriam matá-la, ela assinou a lei e fugiu. Eles abandonavam os escravos, eles saíram da escravidão, mas ficaram na rua, sem emprego, porque eles não tinham dinheiro para comprar uma camisa. Ficava lá aquele afrodescendente com uma calça tipo daquela de capoeira, sem camisa e parado, sem emprego. Aí todo mundo dizia: olha lá os vagabundos, olha o vagabundo lá. Eles não tinham emprego. Da mesma forma acontece no Código de Processo Penal. O homem ele cumpre uma pena de 3 anos, ou de 4 anos, ou de 5, ou de 10, e quando ele sai, ele só vai ter uma certidão negativa. Estou falando de sistema prisional agora, negativa, depois de 5 anos. É como se fosse o SPC. Toda vez que ele for tirar uma certidão negativa, nada contra criminal, está lá, que ele ainda é um criminoso. Só depois de 5 anos que ele pode trabalhar. Então, a lei empurra ele de volta para a delinquência. E muitas vezes por fome, por passar fome, por não ter nada para a família, ele acaba sendo envolvido na delinquência. O rapaz que roubou chocolate lá,
ele foi espancado pelos guardas. Imagine, amarrar a boca do rapaz e meter o chicote. Você vê o atraso de um país que amarra alguém porque roubou chocolate e o espanca. Você vê, gente, olha só. Você vê o quê? A Alemanha, ela tem uma lei. Ela tem uma lei. Na Alemanha, há uns 2 anos atrás, um imigrante chegou no país e ele ficou muito tempo com fome. Muito tempo com fome. Ele tinha esposa e filhos e não conseguia emprego. Havia uma discriminação com o imigrante. Ele foi preso, ficou 6 meses, porque ele roubou um biscoito para comer. E aí, os alemães ficaram tão indignados com aquilo. Imaginem a Alemanha de hoje, totalmente diferente da Alemanha de 39, de 45, nazista. Eles criaram uma lei dizendo o seguinte, que quem roubasse alguma coisa para comer, ele não responderia por crime, porque ele roubou um biscoito para comer. Porque é dever do Estado ajudar os menos favorecidos. Sabe por causa de quê? Porque todo mundo que vai para uma posição política e ganha milhões, e ganha bolsa, ele ganha auxílio paletó, ele ganha isso, ganha aquilo, auxílio médico. Tem uma deputada aí que colocou 150 mil de ouro. Dente de ouro, implante de ouro, porque ele tem bruxismo. Tudo porque você votou, e que o pobre votou, e que o descamisado votou, e porque quem não tem dinheiro votou, todo mundo votou nele. Ou votou em um candidato e o voto da legenda foi para ele. Então é dever deles cuidar e criar leis. Já existem leis que garante o emprego, que garante a segurança e que garante a educação e que garante a alimentação. Para isso existe plano de governo. O plano plurianual é para que ajude as ONGs, mas ninguém sabe. O orçamento participativo de cada comunidade é para fazer as construções das comunidades. É a pracinha, é a creche, para que as mães possam trabalhar e deixar seus filhos ali, é o posto de saúde. Tudo vem do orçamento participativo da prefeitura e do Estado, mas ninguém sabe. E eles acham que quando você vai ali, eles estão fazendo um favor para você. Pelo contrário, você está fazendo um favor para eles, porque você está dando emprego para eles. Quando você vai, porque só pode existir posto de saúde se existir alguém doente. Só pode existir creche para os professores trabalharem e outros trabalharem, diretor, se você for lá, se tiver alguém para ficar na creche. Só existe escola se tiver estudante. Isso é uma regra. Só existe supermercado se você for comprar. Agora, se o governo ele te deixa totalmente desprotegido, você não vai ter como pagar nada. E aí vem o que eu disse.
A própria sociedade que gera o marginalizado. Ela marginaliza ele, quer dizer, tira ele, ele fica às margens da sociedade. Esse aqui não pode viver, esse aqui não pode. Eu passei por uma situação, gente, eu fui no fórum de Vila Velha, um amigo meu, um policial, um advogado, eu fui como delegado dos direitos humanos e dois advogados. Nós fomos no fórum de Vila Velha, numa audiência. Só que quando nós passamos em um sinal, tinha um homem, andarilho, e ele tentou pegar a bolsa de um dos doutores que está ali, e eu segurei. E ele ficou falando, essa bolsa é minha. E tentando puxar, e eu segurava. E aí abriu o sinal, isso no sinal. Abriu o sinal, o doutor acelerou e foi embora. E ele foi correndo atrás, como se ele conseguisse competir com um carro. Mas não conseguiu pegar o carro. Ninguém da prefeitura foi lá ver aquele homem. Sim, em Vila Velha. Sabe o que aconteceu no outro dia? No mesmo local que nós passamos, uma professora passou ali e ele, um homem totalmente com problema mental, ele pegou uma flecha, tipo um vergalhão, e a mulher abaixou o vidro porque ela tinha problema de respiratório, parava, tinha que abrir o vidro. Ele foi e jogou tipo um índio, ele pegou uma flecha, um vergalhão e jogou e atravessou na cabeça daquela mulher, e aquela mulher morreu. Sabe por quê? Porque o Estado se omite. Os mesmos deputados, vereadores, senadores, presidente da República que você elegeu, eles não criam leis. Eles ficam criando confusão lá, e confusão, e confusão, e confusão, coisas para se beneficiar, e você fica aqui embaixo. Eu penso que o voto deveria ser facultativo, nós não deveríamos ser obrigados a votar. Só que nós temos uma obrigação a votar, porque se não votar, você não tira mais nenhum documento. Mas quando você votar, vota numa pessoa humilde. Escolhe a dedo. Porque, infelizmente, tem muita gente que só pensa na ganância. E cuidado, gente, com essa praga chamada preconceito. Eu trabalhei em hotéis e trabalho com o povo. Trabalhei em muitos hotéis, também como garçom. Também fui garçom na minha juventude. E eu tinha muitos amigos ali que trabalhavam que eram homossexuais. Trabalhavam como cozinheiros, trabalhavam como mensageiros, trabalhavam na área de salão de beleza. E eu nunca tive problema com isso, porque eu respeitava eles. Eu não estou falando de religião, gente. Você tem que separar, lembra do que eu falei da subcultura? Você tem que separar o momento que você está na igreja, o momento que você está na sua casa, o momento que você está lá na rua. A rua não é sua casa. A escola não é sua casa. O ônibus não é sua casa. Na sua casa você vive do jeito que você quiser. Na rua, não. Na rua você tem responsabilidade social. E uma delas é respeitar o seu próximo. Porque se nós não agirmos desse jeito,
vão haver grandes tragédias no mundo. E se você passar por uma pessoa, o cabelo dele é pintado de amarelo, você vai usar, tem que matar. Você passar por uma pessoa e está com boné assim, ó, não gostei, tem que matar. Como o irmão aí pediu, ó, boné tá assim, não gostei, tem que matar. Ele é surfista, não gosto de surfista, tem que bater. Ele é homoafetivo, eu não gosto. É uma hipocrisia tão grande. É uma hipocrisia tão grande. No mundo que nós vivemos. E tem pessoas que fazem coisas piores e quer julgar. Por exemplo, agora eu vou entrar no que Jesus diz. Jesus diz assim, antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no teu, para que você enxergue melhor. Jesus também disse assim, se vocês entendessem que o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, tem gente que está pensando que é sacrifício. E Jesus ensinou que nós temos que ter misericórdia. Misericórdia é nós vermos qualquer um que esteja caído e a gente estender a mão para ele levantar. Nós temos que firmar bem os nossos pés e estender a mão para quem precisa. Mas muitas vezes ele não vai ser do nosso jeito. Muitas vezes ele vai ser totalmente diferente de nós. Mas a nossa função é estender a mão para ele. E ele próprio vai entender, aí é mais fácil. Ele vai dizer para você, ele vai lá na consciência e vai dizer, poxa, aquele camarada, aquela mulher, aquela jovem, aquele jovem me ajudou. Ele vai procurar saber, onde é que você congrega? Como é que eu posso fazer para ir lá? Aí ele vai procurar. Porque você estendeu a mão. Quando você despreza, ele vai dizer, tá vendo? Ele é igual a todo mundo. Ele não gosta de ninguém. É por isso que eu não quero ir para lá. Porque eles dizem que tem Jesus, mas discrimina a gente. E Jesus não discriminou. Lembra da mulher samaritana? Jesus estava em Samaria e ele estava conversando com a mulher samaritana. Ela estranhou e os discípulos disseram, se o senhor fosse profeta, o senhor não conversava com a mulher dessa? Vamos almoçar. E Jesus disse, meu almoço é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus disse para a mulher, se você soubesse quem conversa com você, você me pediria e eu te daria água da vida. Mas, Senhor, onde eu posso pegar essa água? Aí ele disse, todo aquele que de mim se beber, da água que eu te der, jamais terá sede. Quem comer da comida que eu dou, jamais terá fome. Isso Jesus falou, não sou eu não, tá? Jesus falou, porque eu estou me arrastando para chegar lá. Mas Jesus não, Jesus já está lá. E todos aqueles que acreditam nele já estão chegando lá. Vamos amar mais e vamos deixar a discriminação de lado. Não é coisa boa. Fiquem na paz.